queridos alunos do sexto ano, como vocês estão? Tudo bem? A professora volta aqui no Pique da Globo aí para fazer a correção da segunda semana referente ao PET 3. Como de praxe, quem não conhece o canal, se inscreva, dê um like, deixe suas sugestões e comentários, que a professora fica muito feliz aqui. Tá bom? Então vamos lá, crianças, meus alunos e alunos de toda a Rede Minas, vamos lá no slide para a gente verificar esse assunto que está muito bom. Tema: a sociedade mesopotâmica. Olha só, uma grande civilização que a gente vai conversar sobre ela agora. Bem, origem da civilização, alunos, esse texto está lá no PET, eu trouxe para vocês, para a gente não sair muito. A planície fértil entre os rios Tigre e Eufrates, confinada pelo deserto do Sinai, Cordilheira de Zagros, o mar Mediterrâneo, aquela região que eu falei para vocês, desértica, mas que tem os rios, e o Golfo Pérsico recebeu dos gregos o nome de Mesopotâmia. Então vamos saber o que significa terra entre rios. Lembre-se, Mesopotâmia é a terra entre os rios, ok? Aquilo que nós já tínhamos falado lá no passado das sociedades hidráulicas. Hoje, eu vou até marcar aqui, ó, terra entre rios, tá? Vamos lá. Hoje, gente, essa região, ela fica no território deserto pertencente ao Iraque. O Iraque, Marcela. E ao Kuwait, ali no Oriente Médio, tá? Naquela região do Oriente Médio. Lá estão soterrados objetos, lendas e fatos ainda a serem descobertos. No livro Babilônia, a Mesopotâmia e o Nascimento da Civilização, tá? De 2010, lançado no Brasil pela editora Zaha, o historiador austríaco Peter Kriwacek, né? 1937 a 2011, se propôs a decifrar alguns dos segredos ocultos sobre aquelas areias que viriam nascer, o que chamamos de hoje de história, nossa tão amada disciplina. A tese dele, né, é que a civilização mesopotâmica não foi erguida por um só povo. Vou prestar atenção aqui. E sim pelo encontro de tribos diversas. Sua evolução de 2,5 mil anos, né? Interrompida pela invasão dos persas, seguiu um percurso linear como o de um organismo vivo. Ela foi continuando, se desenvolvendo. Isso permite que tenhamos conhecimento dos avanços, desastres e pestes que acometeram a humanidade. É a um só tempo a síntese de uma cronologia futura e prefiguração da vida atual. Então entendam, Mesopotâmia, a terra entre rios, e esse historiador tem essa visão de que ela foi formada por tribos diversas, tá? Esse texto está no PET de vocês. Então vamos lá à frente. Sociedade mesopotâmica. Então vamos ver aqui. Eu vou marcar aqui, ó, Mesopotâmia, ó, a Suméria, aqui nessa parte vermelha, é uma civilização que nós falaremos dela, muito importante para tudo, para a história. Aqui o azul, Império da Babilônia, né? Segundo ano antes de Cristo, segundo milênio. A Suméria, terceiro milênio, e aqui o Império Assírio. Então foram esses povos aqui, podemos dizer que formou essa região da Mesopotâmia, tá bom? Então vocês vão vendo as cores aqui. Aqui, nós podemos ver aqui o que tem aqui, Marcela. Tem o rio Tigre, tem o rio Eufrates, então sociedades entre os rios, tudo bem? E aqui são os povos que estavam lá nessa época, ó. Os fenícios, Israel aqui, que são Jerusalém aqui, né? A terra lá de Jesus. Aqui, a região da Síria, olha quantos povos que fizeram parte desse crescente fértil aqui. Nós falamos sobre o Egito aqui. Então tá tudo muito explicado com as coisinhas para vocês saberem aonde se localiza. Onde é isso hoje, Marcela? Iraque e Kuwait, tá bom? Vamos lá. Sociedade mesopotâmica, gente.
Então, aqui, como a gente sempre fala, sempre tem aquela classificação social. Os indivíduos que ficam em cima, outros que ficam embaixo, no meio, tá? Então, a sociedade mesopotâmica, ela não era diferente muito da egípcia. Então, vamos ver aqui, ó. Nessa primeira parte aqui em cima, ó, onde o cursor está, nós temos a aristocracia, camada social mais privilegiada. O rei, sua família, nobres, sacerdotes, chefes militares, tá? Deixa eu marcar aqui com o mousepad, fica melhor um pouquinho. Cidadãos comuns aqui nessa parte aqui, ó, do meio, né? Fiscais, escribas, comerciantes, artesãos, criadores de gado, camponeses, né? E camponeses, soldados aqui, ó. Já tem uma diferença um pouco do Egito, mas nada que, né, seja tão diferente, porque elas se pareciam bastante na organização social, no modo econômico. A gente falou do modo de produção asiático, não sei se vocês lembram, né? Onde o faraó mandava em tudo, um rei, né? Escravos, aqui era a parte de baixo, né, gente? Ó, prisioneiros de guerra ou pessoas livres que haviam perdido a liberdade por não pagar aqui. Ficou faltando aqui, ó, para não pagar as suas dívidas. Então, prisioneiros que eram pegos em guerras. Gente, eu vou só dar uma desligada aqui nesse telefone, porque aí fica me atrapalhando, tá? Vou desligar ele aqui. Bem, então essa era a sociedade mesopotâmica. Então entendam isso, que era essa divisão aí, ok? Então vamos lá, gente. Fases da história da Mesopotâmia. Para vocês entenderem esses povos, Marcelo, eu quero entender esses povos aí, que povos faziam parte, tá? Então, ó, sumérios, ó, a principal líder, o Patesi, o rei. Cidades era Uruk, né? Libu, Lagash, cidades-estados, né? A escrita de lá, gente, cuneiforme, né? Desculpa aqui, gente. Zigurates é os tempos. Depois nós temos aqui, ó, 4.000 a 1.900 anos, ó, prestem atenção, Suméria primeira. Depois viemos os acádios, 2.300 a 2.100 anos antes de Cristo. Sargão era o principal rei lá, o rei dos quatro cantos. As cidades Agadez, Sipar, Babilônia, olha, Babilônia. Aqui, né? E tem a ver com a Síria. Os acádios, perdão, gente. É que esse mousezinho aqui, essa coisinha amarela aqui, tá me dando até um probleminha aqui. Pronto, voltou, vamos voltar lá. Voltei, gente. Aqui, os amoritas. Amoritas, Marcela, 1.900 a 1.600 anos. O principal líder é Hammurabi, falaremos dele. Cidade Babilônia, o primeiro império babilônico, tá? Vamos matar de amarelo, porque já tá de amarelo. Características lá, Código de Hammurabi, expansão comercial. Assírio, gente, 1.200 a 612 a.C. O principal líder, Assurbanipal. As cidades Assur e Nínive. Que as características dos assírios? Exército forte e violento. A biblioteca de Nínive. Caldeus, 612 a 539 a.C. O principal líder era Nabucodonosor. Cidade, Babilônia, que é o segundo império babilônio. E conquistas territoriais, construções de jardins suspensos da Babilônia. E até uma música da Rita Lee, que fala dos jardins suspensos da Babilônia. E Zigurate, cativeiro da Babilônia também. Isso tem muito a ver também com a história da Bíblia, tá bom, gente? Então vamos lá, esses são os povos da Mesopotâmia, que viviam naquele lugar ali, onde eu mostrei para vocês, mas em épocas diferentes, ok? Também. Gente, a Mesopotâmia, ela foi palco das primeiras civilizações da nossa história. Os sumérios,
Esse povo é muito importante. Em aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, já tinham formado uma série de cidades que se destacaram como as mais importantes da região. Então, eram avançados. A cidade de Ur, Uruk, Nippur, Lagash. Eram conhecidas como cidades-estados, ou seja, eram independentes entre si. Esse povo se dedicou ao comércio local e também com outras cidades, então já existia aquele comércio, era um povo avançado. Com o crescimento dessas atividades, né, comerciais, os sumérios começaram a registrar suas transações comerciais, gente. Registros, esses registros eram feitos pelos escribas em tabuletas de argila, como podemos observar na imagem a seguir. Vamos lá. Olha só como eles faziam. Essa era a escrita deles, para eles poderem marcar o que estavam registrando, o que estava saindo de produto, entrando. Então já tinham uma noção de contabilidade. Gente, isso há 3.500 anos atrás, tá? Então, aqui, essa imagem é uma nota de venda de um escravizado do sexo masculino. Então, a venda, tá? Anotaram lá que venderam esse escravo, né, do sexo masculino, que foi encontrado em um edifício em Churupaque, tabuleta suméria de 2.600 anos antes de Cristo. Olha que interessante. A escrita, Marcela, sim, a escrita é importante, que o homem começa a se relacionar com o outro, a poder colocar as suas ideias escritas. E isso daqui, com a escrita, você pode provar aqui, ó, decifrar. Aí a história, eles deixam seus registros marcados, tá? Então vamos lá, gente, atividades. Perguntas da atividade 1. Quem eram os escribas e qual o seu papel na sociedade da Mesopotâmia? Vamos lá ver. Gente, eles eram os conhecedores da escrita cuneiforme, que é o nome da escrita da Síria, dos assírios, né? Registravam as cobranças de impostos, aqui está escrito impostos, mas é impostos, tá, gente? Estoques de alimentos, guerras e batalhas, mitos feitos dos reis e crenças. Tudo era como fosse um diário. Os escribas faziam um diário, escreviam tudo que acontecia naquele dia, ok? Então, por isso que eles tinham eles participavam de da segunda camada ali. Eles eram muito importantes, sabiam ler, sabiam escrever, ok? Como se chamava a escrita criada pelos sumérios, gente? Ó, cuneiforme, ok? Desculpa, vou tomar um pouquinho de café aqui. Bem, em relação à imagem, que é aquela imagem aqui, ó, gente, tá vendo? De que maneira os povos mesopotâmicos faziam os registros comerciais? Não, a escrita cuneiforme, ela é definida como uma escrita produzida com auxílio de objetos em formato de cunha, que é uma pequena ferramenta de entalhar. Então, no caso ali, a argila. Foi criada pelos sumérios por volta de 3.500 anos na antiga Mesopotâmia, gente. Eram escritos em tábuas de argila, olha, com o auxílio de um estilete em forma de cunha, ok? Então, por isso que ela se chamou cuneiforme. Cuneiforme. Você consegue entender o que está escrito nessa tabuleta? Eu não entendo, gente. Eu não entendo. Mas, de repente, quem sabe você consegue. Segundo a legenda, que tipo de registro está contido na imagem? Gente, quem leu o texto, está aí acompanhando com o pet, é facílima essa. O que está registrado aí nessa pedra específica, nessa escrita cuneiforme aí na argila? Nota de venda de um escravizado do sexo masculino. Eu não saberia, mas ali o texto do PET já lhe dá a resposta. Tá bom, gente? Então vamos para frente. Perguntas da atividade 1 ainda. Como era feita a escrita na Mesopotâmia? Então, os sumérios utilizavam a argila para escrever e quando queria que seus registros fossem permanentes, ficassem
gravados ali, certo? As tabuletas cuneiformes eram colocadas em um forno ou poderiam ser reaproveitadas quando seus registros não fossem tão importantes que precisariam ser lembrados sempre. Então, eles, para uma forma de permanecer, eles colocavam no fogo para ficar mais dura, para que o tempo não apagasse, para que ficasse permanente, tá, gente? Qual a importância para os povos sumérios do registro por meio da escrita? Qual a importância da escrita para registrar? A escrita era útil em questões que envolviam o que para eles ali? A administração das terras, para eles terem controle, pois era possível aí, ó, controlar registros, fazer cálculos, né? E transações comerciais. Olha as perguntas aí, ok? Vamos lá. Atividade 2, gente. Essa daqui tem a ver com o Código de Hammurabi. Vamos lá ver. O que era esse código? Vamos lá na atividade que estava escrito no PET. Durante o Império Babilônico, né, que foram outras civilizações ali que surgiram naquela região, logo após a unificação da Mesopotâmia, né, quando os povos se unificaram, o imperador Hammurabi ganhou destaque por ter criado um dos primeiros códigos de lei, o Código de Hammurabi, ok? Esse código era composto por centenas de leis. Aqui, gente, tá vendo aqui onde tá essas coisas escritas aqui? São leis, são palavras, são letras, tá? Baseadas em costumes dos povos sumérios, costumes, tá? E também em códigos anteriores ao reinado do Império Babilônico. Então, esse daqui é um código de lei, Marcelo. O que pode dizer? São as leis, já foram determinadas. Para que lei? Por que uma sociedade precisa de lei? Porque senão ela fica muito fora. Ela fica assim, como é que a gente pode dizer? Fora da lei. Nós, para podermos viver em sociedade, nós temos que ter alguns códigos éticos, leis, para que as pessoas possam seguir direitos e deveres, porque senão fica tudo muito sem lei, muito bagunçado. Então foi necessário, já nesse tempo eles já pensavam na criação das leis. Só que as leis aí do Hammurabi, vocês vão ver que elas são bem complicadinhas. Vamos lá ver. Atividades 2, gente. Descreva o que você observou na imagem. O que você observou na imagem? Marcela, eu observei que é uma pedra aí, cheia de letra que eu não compreendo. Então, deixa o que você observou. Então, isso é uma resposta pessoal sua. Eu achei muito bonita. Nossa, que escrita interessante. Ok? Você consegue identificar o que está escrito aí? Por quê? O que está escrito aí? O texto fala que são leis. Mas quais as leis? Você consegue identificar, ler essas leis aí? Eu não sei, porque eu não sei essa escrita, eu não sei qual o significado de cada letra. Então, você consegue identificar o que está escrito? Por que você não consegue? Porque talvez você não consiga decifrar. É uma resposta pessoal. Isso vai da sua cabecinha, tá bom? Bem, por que o Código de Hammurabi foi tão importante para o sucesso do governo do Hammurabi? Porque o objetivo principal, ele queria unificar o reino por meio de um código de leis. Então, ele ia criar leis comuns a todos esses povos para uni-los, e as cópias do código foram fixadas em diferentes regiões do império. Então, ele colocou as leis lá, que ele estava fazendo já para mostrar para o pessoal que tinham que seguir, para poder se unificar, seguir aquela lei. Que o Hammurabi queria impor para poder organizar aqueles povos, ok? O Código de Hammurabi foi tão importante para o sucesso do governo dele? Foi porque foi o primeiro código de leis a ser instituído no mundo, ok? Então, vamos lá, atividades 2. Muita atividade se pede para vocês, gente. Qual a importância de um código de lei, gente? Para que você acha que precisa de lei, querido aluno do sexto? Porque a lei determina os direitos e deveres para a população e facilita a sua administração
na sociedade. Então, eu tenho direitos e tenho deveres. Se todo mundo for dar na telha de fazer o que quiser, sem uma lei que prenda, eu vou sair daí, vou pegar uma moto, vou andar às 300 por hora, vou atropelar todo mundo, porque não tem lei que faça isso. Então, é errado. Você tem que seguir uma ética, uma regra, tá bom? Mas tem gente que faz errado, que não segue as regras. Vai ter algumas consequências, né? Bem, nos dias atuais, qual é o nosso mais importante código de leis? Vocês já ouviram falar na Constituição Brasileira? Então, é a Constituição Brasileira de 1988. Nós já tivemos várias constituições, mas essa é a que impera hoje. Então, ali são 250 artigos, onde está determinado, gente, o que a gente tem direitos e deveres. Tá? Então, a Constituição Brasileira, quem tiver interesse é só procurar, tem na internet para vocês verem os artigos lá. A gente vive sob o jugo dessa Constituição, ok? Tanto o presidente, quanto os políticos, quanto os cidadãos, todos. Bem, o Código de Hammurabi, gente, também ficou conhecido por integrar a Lei do Talião. Marcela, Lei do Talião, o que é isso? Conhecida pela expressão olho por olho, dente por dente. O que quer dizer essa expressão? Olho por olho, dente por dente. É pagar na mesma... Você fez uma coisa errada, você vai pagar da mesma forma que você fez. É mais ou menos isso. Então, vamos ler aí. Esse conjunto de leis estabelecia que todo criminoso deveria ser punido de forma proporcional ao crime que cometeu. No entanto, essas punições ocorriam de acordo com a posição, tá vendo? Já tinha discriminação. E não conforme se o criminoso fosse da classe alta da sociedade, ele já não ia ter uma punição tão severa, tá? E esse criminoso, a gente, ocupava na hierarquia social, resultando assim em penas bastante variadas. Então, variava bastante. Então, o pessoal lá debaixo da camada da sociedade, Marcela, sofria penas mais duras? Obviamente, gente, né? Pessoal lá de cima se safava um pouco. Não, sempre eu falo, alunos, não é diferente muito de hoje em dia, não. Tomar mais um pouquinho de café? Gente, nos dias atuais, as leis funcionam segundo a lei de Talião? Vocês acham, gente, que isso hoje funciona? O que vocês acham? Que, por exemplo, se o rapaz lá matar alguém, você acha que ele vai ser morto também? Acontece isso? Não. Hoje em dia existem direitos de defesa do cidadão. Ele cometeu um crime, o que vai acontecer? Vai ter advogado para julgar ele, as pessoas são julgadas e podem cumprir sua pena na prisão. Nesse tempo aí, se fosse provado alguém lá na Mesopotâmia, lá do Hammurabi, que tivesse matado o filho de alguém, o que ia acontecer? Esse filho desse assassino ia ser morto também. Tá? Isso não acontece hoje. É fazer justiça com as próprias mãos, tá? Então vamos lá, gente. Exemplos do Código de Leis de Hammurabi para vocês entenderem como é que eram as leis. Código de Hammurabi, algumas leis. Função, trazer equilíbrio à Mesopotâmia. Vamos organizar isso daí, que não pode ficar bagunçado porque o Hammurabi não quer. O artigo 196, se alguém arranca o olho a um outro, então se alguém te arranca o olho, se lhe deverá arrancar o olho também. Essa é a lei, olho por olho, dente por dente. Se você fizer comigo, eu vou fazer com você. Tá? Se ele quebra o osso a um outro, se lhe deverá quebrar o osso. Amém? Fez comigo, levou. Se alguém parte os dentes de um outro, de igual condição, deverá ter partido seus dentes também. Se alguém espancar outro mais elevado que ele, deverá ser espancado em público, né? Então, se ele pegar alguém de uma camada social maior, aí eu vou pegar aquele cara lá, se ele é mais rico do que eu, ele vai ser espancado em público 60 vezes com um chicote de couro de boi.
Vocês acham que o pessoal ia ficar fazendo muita coisa errada nesse tempo aí? Se você tivesse lá, o que você ia fazer? Então você ia receber em troco. Essa era a lei do Hammurabi, ok? Vamos lá, atividade 3, gente. Tem bastante coisa o PET. Para além da questão religiosa, os mesopotâmicos fizeram grandes inovações na arquitetura, povos avançados na escultura, adorando o uso de arcos e baixos relevos. Pesquise no seu livro, Marcela já está ajudando aí, tá? Ou na internet, liste as principais descobertas dos mesopotâmicos nas áreas listadas. Abaixo. Astronomia, gente. A crença nos horóscopos e os 12 signos do zodíaco. Nossa, Marcela, vem de lá? Vem. Previsão de eclipses. Eles já faziam isso, gente. O hábito de fazer plantio de acordo com as fases da lua. Matemática. O ano de 12 meses e a semana de 7 dias. A divisão do dia em 24 horas. Olha o legado que esses povos nos deixaram, gente. A circunferência de 360 graus na matemática. O processo aritmético das operações matemáticas. Multiplicação, vocês conhecem isso. Divisão, soma e subtração. Subtração, além da raiz quadrada e cúbica. Olha quanta coisa. Escrita, deixaram a escrita cuneiforme. Ela era feita principalmente em placas de argila, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Na Mesopotâmia, os sumérios desenvolveram o que é a escrita silábica, as sílabas, né? Para representar a língua suméria falada. Método adotado também pelos acádios, que leva à criação dos alfabetos. Então, nesse período também teve a criação da roda. Olha quanta coisa, né? Se nós formos analisar a pré-história, né, as fases lá do Paleolítico, Neolítico, a Idade dos Metais, olha como é que já houve um grande avanço da civilização humana. Atividade final, gente. Qual a importância dessas descobertas para os povos mesopotâmicos? As descobertas, gente, facilitaram a vida desses povos. Imensas melhorias foram trazidas para a região, propiciando a ascensão dessas civilizações. Descoberta, inovação, isso faz o quê? A sociedade ascender, ficar melhor, né? As descobertas feitas pelos mesopotâmicos impactaram apenas a sociedade da época? Não, gente. Deixaram inúmeras contribuições para as sociedades contemporâneas. Não, essas coisas que foram descobertas lá, nós não usamos hoje aqui, então elas impactaram também a nossa sociedade. Tá? E isso é muito importante. Eles deixaram um legado. De que maneira essas descobertas influenciaram outras sociedades? Tá. No progresso de outras sociedades, deixaram contribuições literárias, invenção da roda e da escrita. Seriam essas maneiras que influenciaram, essas descobertas que influenciaram, né? Elas parecem bastante a letra B com a letra com a segunda aqui, né? Então, as descobertas impactaram apenas sociedades da época? Não, viu, gente? Impactaram nós até hoje. Quais dessas descobertas ainda são utilizadas nos dias atuais? Vamos lá, o que a gente falou? Organização política, legislação às leis, irrigação de canais, que a gente falou, para os rios, né? Os rios, para o sistema de agricultura, sistema de escrita, ano de 12 meses e semana de 7 dias, divisão do dia em 24 horas, matemática, metalurgia do bronze e do ferro, irrigação, arado, irrigação foi 2 vezes aqui, tá, gente? Desculpa. Arado e astrologia. Nossa, Marcela, eu achei que só os gregos e romanos fossem os tchan-tchan-tchan da sociedade oriental. Não, gente.
A sociedade suméria, todos esses povos aí, do crescente fértil entre o rio Tigre e Eufrates, deixaram muitas coisas interessantes para a posteridade, tá bom? Essas civilizações são muito importantes. O Egito, né? A Mesopotâmia, os babilônios ali, toda a unificação depois que Hammurabi fez, os sumérios, maravilhoso, maravilhoso estudar essas civilizações antigas orientais, tá bom? Então, gente, não desista em dias ruins, lute pelos seus sonhos. Ai, eu tô cansado hoje, Marcela, ai meu Deus, segunda semana, ainda tem a terceira, tem a quarta. Não, não desiste, lute pelos seus sonhos, alcance, aí faça o seu pet para você mostrar e falar, ó, eu fiz o meu pet. Eu fiz com bastante dificuldade, pesquisei, mas consegui entregar e tô cumprindo as minhas horas, tá bom? Então, gente, desculpa se a aula foi longa, mas esse assunto, como eu sempre falo, é muito difícil falar sobre as sociedades antigas sem se estender um pouco. As perguntas, as respostas estão aí, espero que vocês tenham compreendido. Como eu sempre falo, quem for copiar, tente ler pelo menos o texto para poder saber o que está copiando. E para quem não se conhece no canal, gostou do vídeo, chegou até o final, dá um like aí, um ok. Espero que vocês tenham aprendido. Então, eu vou já sair daqui da minha tela. Desculpa aí algumas coisinhas do meu mousepad, porque eu não sou tão expert ainda. Me perdoe algumas coisas aí, tá? Fique com Deus, sexto ano. Espero que vocês tenham acertado tudo. Beijo da professora Marcela.